É isso aí, fala drivers! Vamos lá para mais um episódio do podcast Acelere. Já sabe, né? Não vai dar uma de marchinha lenta. Se inscreve no canal, já deixa o seu comentário e ajuda esse canal a crescer. Como é que você pode ajudar o Acelera? Muito simples, compartilhando com 2 amigos que também iriam gostar de saber dos temas que a gente aborda aqui, sempre do universo automotivo. É business, é vendas, é marketing e também trazendo pessoas muito mais conhecedoras e competentes do que eu sobre os temas que a gente aborda aqui. E hoje eu tô feliz, cara. Tô trazendo um cara aqui que é uma das referências do Nordeste, meu amigo, que é o cara do momento na Jeep no Brasil. Vamos lá, é Fernando Borges. E aí, Pedro? Fala, meu brother, tudo bem com você, cara? Graças a Deus. Olha, feliz de te receber aqui no podcast Acelera, irmão. Quantas agendas a gente já marcou, idas e vindas, né? E finalmente tá aqui com você. É uma felicidade, irmão. Que bom também, fico feliz. Legal, vamos Feliz dividir aí, um pouco, as agendas se atropelaram, mas É deu assim certo. mesmo. Vamos dividir um pouco desse conhecimento aí com a moçada? Legal, legal. Fernando, seguinte, aqui no podcast Acelera, a gente sempre traz pessoas que conhecem mais e entendem mais. Eu sei que você é um cara que conhece bastante, mas eu quero primeiro entender de você o seguinte, cara. Você é um cara diferenciado no aspecto profissional, que eu te conheço, e me parece que você não está no automotivo só pelo dinheiro. Tem uma parada também de paixão, e eu queria começar abrindo com essa pergunta, porque além de sentir isso quando eu tô com você, quando a gente troca figurinhas, você é um cara que inclusive tem isso tatuado na pele, né, cara? Isso aí. Então começa falando um pouco sobre isso, porque eu acho que é uma porta para a galera que está assistindo começar a compreender se é o caminho que ela quer seguir, se tem que ter paixão, né? Traz o microfone um pouquinho mais para perto de você e manda bala. Então, Pedro, eu acho que na vida tudo a gente tem que ter paixão, né? Então, eu acho que desde criança, na escola, era até aquele garoto que ficava ali mais de canto, porque acho que era meio que um ET no negócio, né? O cara novo e desenhando carro e tinha aquela paixão. Acho que a paixão do brasileiro por carro é notória. Mas aí, de muito cedo, eu já admirava e aí... Era aquele negócio meio que platônico, né? Um negócio muito distante, uma criança tem que esperar. E eu acho que todo adolescente fica naquela, né? Completar 18 anos e tal, enfim. Cara, eu tinha uma ansiedade absurda pra isso. Eu queria fazer 14 anos, que na minha cabeça com 14 anos eu podia já dirigir. É tanto que eu pegava escondido uma CG 98 que meu pai tinha. É engraçado isso, Pedro, porque você falou aí, foi bem exato. Eu, com 14 anos, eu de fato comecei a dirigir e tal. Uhum. Comecei ali a mexer no carro, no caso da minha mãe, na época, e fui desenvolvendo essa questão da habilidade de estar com o carro. Então, eu não comecei na venda de veículo. Opa. Então, eu com 14 anos comecei ali com os amigos no hobby de colocar um acessório, mexer e tal. E isso foi virando uma brincadeira séria. Uhum. Então, acho que um ano depois eu já estava rentabilizando com isso. Sério, Os velho? amigos traziam, então estava ali e colocava um acessório. Isso foi perdurando, né? A brincadeira virou um negócio sério. Mas tipo, quais carros que você mexeu ali? É um Chevette Júnior da Cara, é vida? engraçado que eu comecei com Fusca, eu acho que como todo mundo. Não vou revelar a idade, não, mas eu acho que na Tá época não tranquilo. tinha esse negócio todo, não, né? Essas opções todas, eu acho que o mercado só veio aí abrir de fato ali em 92, com o presidente da ocasião que abriu a lei de importação de veículos. Então a gente começou a de fato receber produtos que vinham bem diferentes dos tradicionais e das 4 marcas tradicionais que existiam no mercado. E aí eu segui nessa linha aí da parte de acessórios automotivos Uhum. durante, foram vários anos. Então, se a gente for fazer aqui uma analogia, eu costumo fazer um comparativo com o tempo que eu tô com minha esposa, que são 30 anos. Uhum. Então, 30 anos atrás, um pouco antes de eu começar a namorar com ela, eu já trabalhava com isso. Então, Uma paixão e eu não mais tenho esse antiga, negócio né? de, antiguidade é posto, não. É paixão mesmo, Sim. né? É uma paixão que inclusive cresceu junto ali. Ela compartilha desse momento, dá um apoio fortíssimo. Porque quando você começa com esse negócio, nessa idade,
a família e todo mundo, isso não vai dar certo, isso não é uma coisa legal, né? Você tem que ter Todo uma mundo escuta profissão isso. definida. E essa é uma profissão definida e reconhecida hoje. Sim. E aí saí um pouco do mercado ali por volta de 1999 até 2000 e um pouquinho. Fui trabalhar na Ambev, na parte comercial, e aí me apaixonei mais ainda por essa parte comercial. Mas aí o carro não tinha como. E aí voltei na sequência. Aí coloquei uma empresa de acessório automotivo. E aí fiquei um tempo. Em 2008, Sim. na crise internacional que teve lá dos Estados Unidos, aquela crise conhecida lá, a crise imobiliária, ficou inviável o negócio. E aí eu fui bater na porta de uma concessionária. Tá, mas antes de você contar essa parte da história aí, que olha só, a galera que tá acompanhando a gente, já pode se inscrever no canal. Você já viu que o papo é bom, que já vale a sua inscrição e também o seu comentário, tá bom? Fernando, vamos voltar um pouquinho antes na linha do tempo e eu quero entender o seguinte. Se você olhasse para esse Fernando que estava começando lá agora, né, qual era a mensagem que você falaria para ele? Continua? Quais são, assim, o que você falaria de dica para esse Fernando jovem mexendo com o carro? Você teria alguma... Vou usar uma palavra que sempre que olham para você, lembram dessa palavra. Acelera. Acelera, né? Continua Acelera firme, mais né? forte. Legal. Acelera mais forte. Porque, assim, tinham muitas incertezas na época. Sim. Né? O mercado, na verdade, o mercado, tanto o imobiliário quanto o automotivo, ele vive de incertezas, né? Porque Sim. é um ticket médio muito alto. Eu acho que a certeza quem tem é um iludido, cara. É isso aí. Então, eu teria estudado mais. Apesar de ter estudado ali em determinado momento, eu fui para a escola técnica, então, assim, o que me dava paixão não era o ensino tradicional, e sim tudo que fosse ligado com o automotivo. Mas a tua mãe e o teu pai, eles curtiram essa ideia do automotivo de cara? Aí, uma coisa boa, Pedro, é assim, eles sempre me deram uma liberdade muito grande para isso. Então, faz o que te faz feliz. Que não é comum. Não é. Isso. E ainda com a diferença de idade. Meus pais, quando eu nasci, tinham aproximadamente 40 anos de idade. Então, assim, uma diferença, são gerações diferentes, mas sempre num regime um pouco mais firme, por ter um pai militar, mas uma liberdade absurda para escolher. E nunca foram contra isso. Pelo contrário, sempre apoiaram, investiram em alguns momentos no sonho. E sempre escutei assim, ó, estuda muito, busca conhecimento, tem humildade para aprender a escutar e vai ser o melhor. Isso é o melhor, não é ser o melhor, é ser melhor do que você foi ontem, ser amanhã e depois. Um parâmetro seu. Então, estuda, busca informação, escutou alguma notícia, vai buscar, entra a fundo. Então, é apaixonante o negócio de automotivo para mim, seja não só da venda do veículo, eu acho do atendimento a esse cliente. Legal. Achar a dor, se é uma realização, ou se é uma dor, uma necessidade dele. E aí, feito você falou, não é grana, a grana é consequência. Pois é, essa minha puxada para esse momento da tua vida, ela está relacionada com um momento que a gente vive hoje do mercado, né, principalmente ali da formação dos novos profissionais, onde a gente tanto se escuta falar, Fernando, sobre a questão: faz o que você é apaixonado ou faz o que dá dinheiro? E aí é onde eu quero pegar a tua visão sobre isso. Faz diferença trabalhar com o que você é apaixonado? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, quando é que você consegue entender que aquilo que você é apaixonado te dá dinheiro ou não, ou é o caminho inverso? Se apaixona no meio do caminho? Fala um pouco sobre isso. Eu acho que não, eu acho que, Pedro, as pessoas têm uma identificação com algo que gosta de fazer. Certo. Então, rentabilizar com isso vai ser uma consequência. Certo. Isso é fato. E deixa eu tentar pegar um exemplo de uma profissão. Há 5 anos atrás, não existia isso aqui, podcast. Certo.
Perfeito. E hoje a gente tem profissionais que estão rentabilizando um absurdo. Uhum. E é um bate-papo Isso. que foi para o meio digital. Uhum. O cara que há 6 anos atrás queria fazer isso, bater um papo, conversar, gravar, talvez não tivesse muito futuro. E Uhum. hoje a gente tem grandes referências. Você tá indo num caminho aí Um que passo cada vez, vai mas vamos ser uma referência. acelerando. Então, eu acho que é fazer o que gosta sempre em primeiro lugar. Certo. Independente, porque é uma tortura, né? Uhum. O que é que vai adiantar? Sim. Vou rentabilizar, mas não estou feliz, e, enfim. Então, muita gente acha até uma ideologia, né? Assim, principalmente o pessoal mais novo e que não tem paciência para a curva do aprendizado, É. quer estudar todo dia. Uhum. Então, assim, como qualquer profissão, e aí vou fazer um paralelo com médico. Tá. Ele tem a vida do paciente na mão, Uhum. todos os dias ele precisa estudar. Certo. Não é diferente no negócio da gente. Uhum. Todo dia a gente tem que estudar. Perfeito. Porque todo dia tem algo novo a aprender, tem uma dor de um cliente que você precisa sanar. Uhum. E atender sempre com excelência. Cada vez o cliente está mais exigente, cada vez o cliente tem mais conhecimento. E aqui, ó, na palma da mão, Certo. tá? Então, aí voltando aqui para o que a gente estava falando, cair no automotivo na concessionária, Pedro. Uhum. E aí, essa base que eu tive, eu acho que ajudou muito a acelerar. Uhum. Então, de 2008, comecei a trabalhar numa concessionária de uma marca nacional, de uma tradicional, de uma das 4 tradicionais. No ano seguinte, eu estava numa marca que estava chegando no Brasil. E eu digo que eu peguei alguns momentos históricos. Quando eu entrei na Ambev, a Ambev não era Ambev, foi a fusão da Ambev. Sim. Então, Uhum. então vim trabalhar numa marca líder de mercado. Certo. Na sequência, fui trabalhar numa marca que um pouco desconhecida e que teve uma ascensão, que é uma marca coreana. Não trabalhei com os carros fabricados no Brasil, sim com os importados. Uhum. E trabalhei ali quase 5 anos. Saí para ir tentar outro negócio que não fosse automotivo. Uhum. De novo, volta porque Aquela dúvida, né, nada. de tentar um E mercado aí, externo e tal. e aí foi que é o movimentar de Deus na vida da gente, né? Quem Fala acredita? muito nisso. Uhum. Quem acredita em coincidência, tá tudo bem, né? A gente não acredita em coincidência, Uhum. acredita em Deus e trabalho Nada é muito por duro. acaso, viu, Drivers? Nada é por Nada, acaso, nada, 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 nada. nada. As peças vão se encaixando, né, Fernando? É Como você está isso. dizendo aí mesmo na tua história. Tem momentos que a gente vai pegando assim e parece que não faz muito sentido alguns cortes da nossa vida, né? E aí, de repente, passam-se 7 anos, né? Existe até uma teoria que fala disso, né? Da virada que a vida da gente dá a cada 7 anos. Para E você foi marca assim? de carro também é assim, você já Eu já percebeu? Tem percebi. alguns que até mudam de modelo de 7 em É 7 anos. verdade, é verdade, é verdade. E aí, cara, de repente você fica, poxa, hoje não tem nada muito a ver, mas isso é uma peça que vai se encaixar mais na frente. Foi assim com Sim, você? total, Uhum, uhum. total. E aí saio, Pedro, e volto sem procurar. O telefone toca, Sim, e não era concessionária, mas ligada ao automotivo, uma montadora. ok. Desafio Como muito assim? diferente, né? Diferente, e aí segui aquele processo, e aí você fica mais apaixonado ainda, né? Porque quando você trabalha na rede de concessionárias, você tem até a oportunidade de conhecer algumas montadoras, mas quando você de fato está na montadora e está vendo o outro lado do negócio, Aham. e você entende algumas coisas entre a relação montadora, concessionário e cliente. Então vou fazer o seguinte. Vou pedir só para você puxar um microfone um pouquinho mais perto de você, isso. Eu quero justamente trazer esse ponto, porque geralmente as pessoas que frequentam a concessionária ou trabalham na concessionária, elas não conseguem entender muito bem essa relação. Alguns conseguem entender que é uma relação comercial, outros acham que é uma relação meio que amistosa.
O que é a verdade por trás de uma relação entre uma montadora e uma concessionária? Se você tivesse que usar uma analogia, por exemplo, com loja de shopping, com uma marca, qual que seria o primeira ponta aí para a gente deixar bem simples e as pessoas que nunca nem foram numa montadora conseguir entender o que é esse business? Tá, então vamos lá. Eu costumo dizer que a concessionária ou a concessão, ou em outros segmentos seria uma franquia. Certo. Você usa um pouco do know-how da montadora, né? O layout dela, a marca dela, que tem muita força, e o concessionário ela coloca a grife dela. Certo. Então, o atendimento, estrutura e esse mix dos dois, da montadora vindo com o produto e do concessionário, é que faz a diferença. E aí, porque tem essa relação aí, que é uma relação assim, relação assado. Tem algumas marcas. Uhum. Na grande maioria não tem. É A grande fria. maioria, de fato, um depende do outro. É um ecossistema. Então, um depende do outro para atingir. E as marcas só se perduram se tiver essa relação muito sadia. Se não tiver essa relação sadia, se a montadora, de fato, só pensar nela e não pensar no concessionário. Quando eu falo pensar no concessionário, é pensar no concessionário de produto com qualidade, produto atualizado, e pensar na parte também financeira. Porque o empresário, dono de concessionário, ele faz um investimento muito alto e precisa ter um retorno para continuar investindo e continuar, inclusive, ampliando os pontos de vendas para essa montadora. Fala um pouco dos números, Fernando, para a galera entender. Uma loja, por exemplo, que vai vender em média 60 carros 0 quilômetro por mês. Faz uma bandeira estimativa qualquer aí, diz quanto é que um empresário precisa depositar numa operação dessa para ela começar a funcionar e essa relação com a montadora existir. Assim, ter não é poder. Ok. Nesse caso, né? Tem que ter exatamente essa grife aí para poder, de fato, ter essa relação. Mas se a gente for pegar uma marca popular, que tem um ticket médio um pouco mais baixo de produto, em torno aí de 7 a 10 milhões de reais. Para começar. Estrutura, primeiro estoque. É isso aí. Uhum. Em torno disso. Mas se o camarada tá assistindo a gente, ele pensar em colocar uma concessionária, se ele tiver essas 10 milhas aí em casa, ele vai conseguir ser um concessionário? Essa é a pergunta agora. Não vai conseguir, tem assim, isso eu estou falando para dar o start. Ok. Mas fora um capital de giro que você precisa ter, porque uma parte do que você vende, você não recebe em liquidez, que é em dinheiro, e sim no veículo usado. Ok. Então, seu capital está parado. Então, para você fazer uma nova compra da montadora, que teoricamente ela tem que acontecer no mês seguinte, se o camarada ele não tiver esse capital de giro, certamente o negócio ele começa a rodar ali. Isso aí. Tem, assim, na verdade, tem algumas modalidades entre a montadora e o concessionário de valores, ou eu vou ser bem... Vou pegar um exemplo aqui que é para ficar mais claro, porque se a gente for entrar no detalhe, talvez o pessoal não... Quem está numa operação mesmo vai entender, mas a grande maioria talvez não entenda. Tem uma espécie de um cheque especial lá. Certo. No qual você usa e paga uns juros por isso, dependendo do prazo que o carro está ali dentro. E isso é lastreado ou por um aporte financeiro dentro de um banco, e esse dinheiro fica lá guardado, ou por uma hipoteca imobiliária, enfim. Tem algumas coisas que lastreiam isso, que é o chamado forplan, o forplan da montadora. Mas fora tudo isso, tem estrutura, e cada vez mais a estrutura está mais pesada, e aí tem uma coisa que é, eu costumo dizer que é muito para quem paga e pouco para quem recebe, que é quadro de funcionários. Sim. Então você precisa, até você ter uma linha de maturação disso, você precisa bancar. Custear. Uhum. E aí você estava introduzindo, né, sua carreira ali na montadora.
Quando é que você começou a perceber dentro da montadora que ali poderia ser um grande momento da tua carreira profissional? Como foi que você se achou ou você não se achou? Fala um pouco do teu período de consciência, né? Que muitas vezes o camarada ele tá vivendo uma jornada que é meio inconsciente, ele vai deixando a vida me levar, mas me parece que no teu caso, não. Ou eu tô enganado? Então, Pedro, a gente tem alguns momentos na vida que a gente tem que tomar algumas decisões. Uhum. Então, quando eu saí da montadora, a minha decisão era família, Uhum. viajava muito. E eu sentia muita falta do contato com o cliente, com pessoas, né? Certo. Então, a minha relação era com os concessionários do Nordeste e com as mesmas pessoas. E eu sempre tinha a dor de escutar o cliente ali, o que é que ele está querendo, o que está pensando. Então, esses dois fatores, assim, família, estar mais próximo da família. Uhum. Os meus filhos estavam mais novos e aí eu viajava muito. E também isso, sentia falta disso, dessa troca, né? De Sim. estar aprendendo em vários aspectos da vida mesmo, em aspectos profissionais. E uma coisa que eu acho que é a principal para a gente é o ritmo. Uhum. O ritmo do varejo é outro, é acelerado. Uhum. Então a gente acabou de virou o mês agora, né? Virou o ano, virou o primeiro mês do ano e Zero cronômetro. zero cronômetro. Isso para mim é Legal. maravilhoso. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que fica apavorada, na verdade, né? Tem até um quadro aqui do Podcast Acelera, que é o Fora da Curva, que a gente falou exatamente sobre isso no último episódio, que é o quanto que a pessoa que meio que se tortura, né? Com as metas e com o cenário, e até eu falo mesmo assim de boa, que se você tem problemas com metas, o automotivo não é para você. O que você acha disso? O que você pensa sobre isso? Eu concordo demais, assim. Eu nem falo do automotivo, eu falo do varejo, Certo. de uma forma geral. Uhum. Assim, se você tem problema com meta, eu acho que comece a rever, Uhum. porque o varejo ele é muito dinâmico, mas na vida a gente também tem que ter metas. Perfeito. Me fala um aí que você colocou para 2024 que você consegue dividir com a gente. Como é que é a meta de um diretor de concessionário? Fala pra gente. Uma meta é gravar Pedro, né? Uma meta Ela aí está realizada. Não, assim, uma meta que a gente já conversou até Sim. sobre isso, é voltado mais para educacional mesmo, assim. Certo. Tentar transbordar, tentar com um pouco de conhecimento que a gente tem e tal, e tentar ajudar as pessoas a se desenvolverem profissionalmente. Isso é Eu acho que uma é super a meta meta. Eu acho que para 2024 e é uma daqui para frente. contribuição que vocês, né, na posição que vocês exercem, ela precisa ser exercida. Até porque eu sempre vou levantar a bandeira que quem faz tem mais legitimidade, talvez, do que muitos que não fazem, né? Até dominam a oratória, falam bem, mas nunca colocaram a mão na prática, né? Eu sempre vou levantar essa bandeira que para você trazer luz para alguém, seja em qualquer área da vida, por exemplo, se você se propor fazer um pudim, cara, o pudim talvez seja um dos doces mais bobos de ser feito. São 4 ingredientes. E qualquer pessoa que se propor a fazer o pudim a primeira vez na vida, ela olha a receita e ela fala, eu faço. E a gente sabe que ela não vai fazer. Que preste. Se sair ali numa sorte grande dela acertar tudo, tempo de cozimento e tal, e sair perfeito, quando ela vai fazer a segunda vez, cara, provavelmente vai dar tudo errado. Então é uma receita simples, de muita complexidade, que para você conseguir executar ela bem, você precisa de prática. Não tem muita mágica, né? Não tem um aplicativo, viu, galerinha aí que tá com 18, 19 anos, que você vai apertar e vai sair o pudim do forno, né? Então, assim, essa tua meta, para mim, ela é muito legal porque eu vejo que falta essa iniciativa, né? Tem gente que sabe, é prática, mas guarda para si.
E tem gente que não sabe absolutamente nada, lê alguns livros ali, fala um pouco melhor que as outras pessoas e Teoria, acaba né? buscando, né? Muita teoria, pouca prática, né? Pois é, e aí a coisa, de novo, lá da montadora, né? Eu acho que às vezes as montadoras elas têm um papel muito teórico e que fica muito distante da prática. Você viu isso? Como é que você lidou com isso? Como é que era isso? Pedro, assim, nessa montadora que eu tive lá por quase 5 anos, na verdade eu peguei o início da fábrica mesmo, né? A fábrica nova. Uhum. Eles escutavam muito, Certo. escutam muito, então, Uhum. assim, eles estão muito na ponta e a minha contratação foi muito por conta disso, porque eu não tinha a carreira de montadora, e sim a carreira do varejo, Legal. de dentro da concessionária. E só uma ressalva, muita gente pode olhar, né, e achar que o cara já começou aqui como gerente ou alguma coisa. Não, gente, eu quando fui trabalhar, apesar de ter tido empresa, o momento estava muito difícil e eu entrei em concessionária para ser demonstrador de produto, Pedro. O Uhum. famoso estágio, né? O famoso estagiário ali abria Você tem que a falar porta do isso. carro e fazia a demonstração, o test drive, e depois passava ali para um consultor de vendas ou para um supervisor de vendas. Que para mim, isso faz muita diferença para É a quem. curva do aprendizado. Tá, Fernando. Daí você começa ali na montadora um processo de saída, né, para o mercado novamente. Você entrou na montadora, experimentou, curtiu, aprendeu. E qual é o momento que isso vira para você ficar disponível no mercado ou se posicionar no mercado? Então, o me posicionar no mercado feito, como eu já tinha falado anteriormente, foi uma questão de opção ali de família, de ficar perto da família, né? Legal. Mas só era um pensamento ali naquele momento, e, pô, preciso estar próximo dos meninos e, enfim, da minha esposa. E eu trabalhava na indústria e ela também. Eu na indústria automotiva e ela na medicamentos, né? Na indústria farmacêutica. E eu disse, não, eu acho que chegou a hora aí, mas fiquei meio que pensativo. E aí, um certo dia, o diretor de um grupo bem animado me pediu uma indicação para um gestor de uma loja em Recife, do Você grupo. lembra dessa ligação? Como é que ela foi? Cara, não foi nenhuma ligação, foi numa visita ali. Ele soltou, pô, me indica alguém lá para Recife, lá você conhece todo mundo, tal. Eu disse, cara, indicação é uma coisa tão complicada, né? Deixa eu pensar. Uhum. E aí ele brincando ali falou, e você? Opa, será que... Eu acho que Deus está respondendo aí, né? Uhum. E aí a gente começou ali naquela conversa, isso foi aqui no Ceará, Uhum. tá? Então, o grupo que eu tô falando é o Grupo Nil, né? Então... É a hora que você fala para a galera que está assistindo Então, qual é a marca, qual então é a vamos lá. montadora, qual é... Eu visitava o grupo, não só o grupo aqui, mas vários grupos aqui no Nordeste e trabalhava na Jeep, tá? Uma marca que, coisa de novo de Deus, assim, era uma marca que eu já tinha uma referência porque meu pai é português e a data de nascimento dele, o ano de nascimento, 1941, já tinha uma correlação ali, porque a Jeep é de 1941, então eles completam anos juntos. Meu pai, militar do Exército, o primeiro carro que ele aprendeu a dirigir foi um Jeep. Nossa. Então tinha Uhum. tem uma ligação ali, uma tatuagem que já remetia a isso. Então, aquela admiração de longe se tornou uma realidade. E nesse momento aí eu optei pela família, então topei o desafio do grupo para uma marca sensacional. Não era Jeep, mas uma marca sensacional que o grupo representa muito bem. Você conhece tanto a estrutura quanto A estrela, né? A estrela do e a mundo, né? estrela, eu vou te falar, Mercedes. cara. Eu escutava a brincadeira, a piada, Sim. dizer, agora vai colocar no Jeep uma estrelinha lá no capô. Eu disse, não vamos misturar as coisas, né? Sim. Tinha uma admiração pelo grupo, porque o grupo também tinha Harley Davidson e eu gosto, que são bem co-irmãs as marcas, assim, tanto o Jeep quanto o Harley, uma coisa que me fascina. E
E aí fui para Recife, trabalhar no grupo, na Mercedes. Trabalhei ali quase um ano e aí fui convidado pelo grupo para voltar para Jeep, para Opa, aqui para Fortaleza. Então, aí o coração bateu forte. bateu forte. Eu tenho família aqui, né? Uhum. Também, então já conhecia bem o estado, São enfim. quantos anos já cuidando da operação e em quais estados? Hoje o grupo está presente em 2 estados, está presente no estado do Ceará com 4 operações, 2 em Fortaleza, uma em Sobral, uma em Juazeiro do Norte, Aham. e na Paraíba com 2 operações, uma em João Pessoa e outra em Cabedelo. Cabedelo é ali região metropolitana de João Pessoa, Sim. né? E Eu quero saber quando... quais são os desafios, né, da Tá. marca Jeep, só que isso vai ficar para o próximo episódio. Ó, gente, Drivers, é o seguinte, você vê que não, até estourei o tamanho do episódio aqui com vocês, porque com o Fernando é assim, você vai conversando, tem muita coisa para queimar, mas eu quero manter aqui aquele nosso compromisso, Fernando, de assistir o podcast durante um trânsito, É certo? isso, e é uma coisa que eu faço, tá, gente? E assim, eu acho que para quem não tem tempo de parar para ler ou fazer qualquer coisa, como a gente falou, estude todo dia. Estudar, você pode estar aprendendo, Trânsito. escutando um podcast no trânsito. Legal. Então, E aí eu quero saber de você, meu amigo, se você está disposto a fazer mais um ou 2 ou 3 episódios, e aí eu quero entender no próximo já qual é os desafios dessa jornada, como é que foi começar a sair da montadora, né, mostrar para a galera a vida real. é isso aí. Vida real, decisões que tem que tomar, né, Pedro? Então, assim, Aham. topo demais. Vamos acelerar junto, é isso Massa, aí. massa. Então, ó, já quero que você deixe aí suas redes sociais para quem acompanhou esse primeiro episódio aqui com o Fernando Borges. Fala qualquer rede, se você quer falar, Instagram, LinkedIn, um canal de contato, é a hora que você olha para aquela câmera lá e fala onde é que as pessoas podem te conhecer melhor. Vamos lá, porque aí eu tenho que olhar aqui, porque muda tanto, né? Aqui Isso. Se quiser falar das lojas também, para a galera conhecer as o da lojas. loja, muito, muito bem colocado, Pedro. Uhum. Instagram da loja Jeep, Nilcedan, @nilcedan.jeep e da marca RAM, @nilcedan.ram. E esse ano de 2024 promete aí com as 2 marcas, viu? Perfeito, perfeito. E a sua rede social? Deixa uma sua aí para a galera mandar uma mensagem para você e tal. @Fernando_Borges. É isso aí, Fernando. Obrigado. É só o primeiro, viu, irmão? É só o primeiro Tamo junto. episódio. Olha só, e claro, né, que você não vai dar uma de marcha lenta, né, depois de ter visto o episódio desse 5 estrelas, e você não vai deixar um comentário aqui? Claro que não, né? Deixa um comentário aqui, compartilha. Se você é gestor, gestora, se você é diretor, se você é vendedor, compartilha com o teu time. Pode ser que você esteja aí buscando inspiração para crescer, ter uma trilha como a do Fernando, ou não, se está querendo realmente abrir a mente, envia para o teu time e já sabe, se inscreve no canal. E Drive, acelera. E até o próximo episódio.